Quais são os conteúdos, os conhecimentos e os assuntos a serem trabalhados dentro do componente curricular Artes? Você não sabe nenhuma dessas informações? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre os conhecimentos, sobre os assuntos e os conteúdos a serem trabalhados dentro do componente curricular Artes, onde você vai entender cada conceito, cada informação e onde encontrar todas essas informações e o mais importante, colocar em prática em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você adquirir mais conhecimentos, mais informações e assim desenvolver competência profissional para que você possa alcançar alta performance educacional. Te convido a deixar o seu like e assim também compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas no grupo da faculdade, da escola, da coordenação e assim favorecer trocas pedagógicas. Beleza? Então vamos lá iniciar. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, dando continuidade aos nossos conteúdos, porque na última aula nós já falamos sobre as unidades temáticas do componente curricular Artes, entendendo cada unidade, o que trabalhar, onde alcançar. Agora nós iremos falar sobre o quê? Sobre os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Qual o conteúdo que eu vou trabalhar para alcançar a habilidade 1? Qual o conteúdo que eu vou trabalhar para alcançar a habilidade número 2? Qual o conteúdo que eu preciso trabalhar para alcançar a habilidade, a unidade temática dança? Nós vamos desenvolver tudo isso nessa aula. Primeiro, é muito importante que você tenha claro essa informação para a gente dar continuidade. Para você escolher os conteúdos, os assuntos escolares a serem trabalhados no componente curricular Artes, você precisa ter ideia de que toda escola, todo professor, todo componente curricular tem um quê? Tem um plano anual. E o que é o plano anual? O plano anual é um documento construído pelo professor. Ele tem a autonomia de construir o seu plano de aula, onde ele vai o quê? Colocar mês a mês, semana a semana, semestre a semestre, bimestre a bimestre, o que ele vai trabalhar durante um ano letivo inteiro, que demora mais ou menos em média 10, 9 meses, é um ano letivo inteiro. Onde ele vai o quê? Ele vai construir o seu plano de aula, claro, ele vai construir o seu plano de aula e ele vai ter ideia do que trabalhar a cada mês, a cada semana, para que no final da etapa de ensino ele consiga então alcançar as habilidades e alcançar as competências. É muito importante ter o plano anual, porque sem o plano anual você vai estar trabalhando às cegas dentro da escola e é muito importante você ter informação. Ah, professor, como é que eu posso ter acesso às informações? Na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário tem um site online que você pode colher essas informações e assim acessar essas informações, que são informações tudo de acordo com a BNCC e assim conseguir receber todo esse material no seu e-mail. Perfeito? Mas se você quiser montar o seu plano anual, você também pode montar o seu plano anual. Nas escolas tem um plano anual, na internet tem plano anual e você pode ver vários modelos. Quando a gente vem falar nível de plano semestral, bimestral, mensal, entenda o seguinte, todos esses planos estão acoplados ao plano anual, porque o plano anual é de um ano. Quando eu pego o plano anual e corto ele no meio, ele vira semestral. Se eu corto em 4 pedaços, bimestral. Se eu corto em 10 meses, mensal. E se eu venho falar de plano anual, eu venho falar de plano diário, que é o plano de aula que a gente costuma fazer. Então tudo isso está interligado ao plano anual. E para se construir um plano anual, olha para cá, você precisa do livro didático. Professor, quer dizer que eu vou conseguir montar todos os conteúdos, descobrir quais são os conteúdos, os assuntos a serem trabalhados dentro da unidade temática, dentro do livro didático? Sim. Ah, professor, mas isso é óbvio. É óbvio para quem sabe. Para quem não sabe, não é tão simples assim entender essa informação. Eu me lembro que quando eu terminei a graduação, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que era para trabalhar em sala de aula. Eu sabia que tinha que falar da cultura corporal de movimento, sabia que tinha que falar sobre o esporte, as danças, essas informações. Mas eu não sabia o que, como, qual texto, qual informação, quais perguntas trabalhar. Foi então que depois eu descobri que era através do livro didático, onde você vai nortear o seu plano de aula, você vai construir o seu plano de aula e na medida que você vai aplicando o seu plano de aula, você, professor, você, acadêmico, tem a autonomia de modificar essas informações. Por quê? Porque os materiais didáticos complementares é você que constrói ou é você que utiliza. A produção de materiais didáticos
É você também que incorpora ao seu plano de aula, onde você vai alterando, vai atualizando com a informação nova e assim construindo todo o seu plano de aula. Ah, professor, mas eu sou da escola particular. Aí é que você tem um plano, o livro didático mesmo. Porque nas escolas particulares ele já tem isso muito bem esboçado, como trabalhar, o que trabalhar. Na escola pública você vai construir e você passa a ter ali uma autonomia melhor, porque você está atuando diretamente na construção do seu trabalho, né? Na construção das estratégias e metodologias pedagógicas. Ah, mas professor, como é que eu posso ter acesso a livros? Eu vou te mostrar um site online gratuito, onde você pode acessar esses livros, esse material. Esse site online que eu estou mostrando para você é o site do eDocente. Você vem no Google, coloca eDocente que você vai abrir esse site. Aí você vem aqui, ó, anos iniciais do ensino fundamental. Clicou, vai abrir essa aba para você, que eu vou mostrar agora. Onde você vai ter acesso a livros para todos os componentes curriculares. Infelizmente não são para todos, porque a educação física, em relação a livros didáticos, ela é um pouco limitada, então você vai ter que se aprofundar um pouco mais, mas tem a editora A Moderna, tem a editora Saraiva, que sempre tem livros para esse público. No caso, nosso componente curricular é artes. Chegou em artes, eu vou escolher um livro para mim trabalhar aqui. Por exemplo, eu escolhi esse livro aqui da Saraiva, Liga Mundo, para mim trabalhar. Como nós estamos respaldados pelo nosso plano de aula, o que acontece? Eu vou me basear pelo meu próprio plano de aula que eu já disponibilizei aqui no canal. Por exemplo, nós já definimos que são alunos do 5º ano. Tá aqui em cima. Alunos do 5º ano do ensino fundamental anos iniciais. Definimos a unidade temática, definimos os objetos de conhecimento, definimos também as habilidades a serem trabalhadas. Nesse meu plano de aula, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar o livro didático. Ah, professor, quer dizer que todo plano de aula que eu fizer tem que ser pautado no livro didático? Não. Você pode, em um momento, utilizar o livro didático em relação às páginas e atividades do livro didático. Em um outro momento, você pode levar uma outra atividade que não vai ser necessário você utilizar o livro de aula diretamente. Mas o plano de aula, lembre-se sempre, pautado pelo livro didático, tá certo? E esses livros aqui são todos livros do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, que estão de acordo com a BNCC e que estão ali de acordo com as habilidades e as competências. É só pegar e trabalhar. Por exemplo, o livro que eu escolhi para demonstrar nesse vídeo é o livro da editora Saraiva. Eu gosto muito da editora Saraiva, por quê? Porque ela acrescenta mais informações aqui para a gente, professores, para deixar bem claro, bem objetivo, o que trabalhar e como trabalhar, aonde ela vai ali dedicar cada informação, vai dar um guia, vai deixar bem resumido o nosso trabalho. A gente pega essa informação e coloca em prática. No decorrer da prática pedagógica de cada professor, ele vai entendendo a turma, vai entendendo as séries, vai entendendo o que trabalhar, como melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem, e isso só acontece através do quê? Da prática. Por exemplo, esse livro ele é definido em unidades. A arte que transforma os lugares. Como ele já definiu aqui o que trabalhar, olha o tema. Por exemplo, aqui ó, já tem um tema, ó, grafite. A gente vai falar o quê? Com pinturas. Os objetos de conhecimento. Olha como ele já deixou prático pra gente aqui, ó. Arte visuais, contextos e práticas, aí tá aqui a habilidade. Arte visuais, elemento de linguagem, tá aqui a habilidade. Arte visual, matrizes estéticas e culturais, tá aqui a habilidade. Então ele já deixou, está aqui a habilidade. Então ele já deixou pra gente aqui um caminho, um mapa a ser trabalhado, que é tudo de acordo com a BNCC. E você pode pegar essas informações e colocar em prática na sua realidade escolar, porque aqui é um livro didático. Você pode utilizar esse livro, que é um livro gratuito, um livro de acordo com o PNLD, um livro de acordo com o quê? Com a Base Nacional Comum Curricular. Então você não precisa ficar enlouquecendo aqui por conta, querendo criar e recriar atividades. Você pode fazer isso? Pode. Mas você pode incorporar o seu planejamento com o livro didático e só ir implementando novas atividades, novos trabalhos, novos conteúdos e assim alcançando com bastante efetividade a aprendizagem dos nossos alunos. Nós já chegamos aqui na parte dos alunos, por exemplo, ó, a arte que transforma os lugares. Sumário, né? Arte visuais, artes nas paredes dos muros. Aqui na página 10, vamos começar. Vamos descendo aqui para você conhecer o livro.
Aqui deixa claro, ó, o objetivo de aprendizagem desta unidade: conhecer técnicas, apreciar grafites em muros de diversas cidades da América Latina, compreender algumas características da arte urbana, criar um painel coletivo. Então a gente já tem aqui, ó, o que trabalhar. A gente vai colocar só em prática, com muita didática, com metodologias ativas, com estratégias de ensino realmente efetivas, fazer trabalhos em equipes, em grupos, fazer seminários, paródias. Então, o conteúdo nós já temos, os assuntos nós já temos. Agora, como aplicar essa informação? Aí é você que vai decidir, você tem essa autonomia. E essas informações você encontra no livro, entendeu? No próprio livro didático. Aí você vai me perguntar, mas professor, como é que eu vou trabalhar as habilidades da BNCC dentro do meu conteúdo? Porque eu não sei nem qual habilidade escolher. Tá aqui, ó. Contextos e práticas, elementos de linguagem. Já deixa tudo bem pronto. Olha aqui, ó, as habilidades. Por que tá bem resumido? Porque normalmente o pessoal coloca só o código alfanumérico que já define qual habilidade. Então é pegar essa informação e colocar em prática na sua sala de aula. Lembrando que para você fazer o seu plano de aula, para você escolher os seus conteúdos, para você escolher os assuntos a serem trabalhados de aula, se atente à unidade temática e os objetos de conhecimento e as habilidades. Por quê? Você não vai escolher qualquer atividade para trabalhar com qualquer unidade temática, para trabalhar com qualquer objeto de conhecimento. Por quê? Porque a habilidade número 1, de forma geral, ela precisa ser trabalhada dentro dos contextos e práticas e dentro das artes visuais. Ah, mas pode acontecer uma exceção, a gente pode utilizar de uma diferente forma, eu posso trabalhar essa habilidade dentro do contextos e práticas, dentro da dança? Aí eu vou falar para você, depende. Por que que depende? Você vai alcançar com efetividade a aprendizagem dessa habilidade com esse objeto de conhecimento se você está dizendo que sim. Quem sou eu para dizer que não? Mas nós precisamos utilizar a unidade temática Artes Visuais com a integração do objeto de conhecimento contextos e práticas dentro do código alfanumérico da habilidade número 1 e assim alcançar com bastante profundidade o nosso conhecimento. Por mais que eu tenha o meu livro didático, que eu possa ter autonomia para construir o meu trabalho, para construir o meu planejamento, se atente sempre ao que? As habilidades a serem trabalhadas. Cada atividade tem o seu alvo principal, ó. O grafite, artes visuais. Aí temos aqui, ó, contextos e práticas, que é a habilidade número 1. Então, com essa atividade que a gente vai falar sobre o grafite, a gente pode trabalhar com as outras atividades, nós vamos alcançar a habilidade número 1. Aí você vai me perguntar, poxa, professor, mas será que eu posso alcançar a habilidade número 1 com uma outra atividade? Pode. Como eu falei para vocês, a questão não é a habilidade 1, 2, 3, 4, mas como você vai trabalhar a atividade que você vai escolher. Se eu vou trabalhar com grafite e eu percebo que é artes visuais, eu vou trabalhar com qual habilidade? Com a habilidade número 1. Se eu vou trabalhar com a dança e eu percebo que eu vou dançar ali, que eu vou falar sobre experimentar e apreciar formas distintas das manifestações da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção do imaginário, a capacitação de simbolizar e o repertório corporal, eu vou trabalhar uma atividade prática de alongamento, onde no final nós iremos representar a dança da chuva, por exemplo. A gente vai alcançar através dessa habilidade. E por aí vai, entendeu? Ah, professor, mas é muita habilidade, é muito difícil isso aqui. E entenda o seguinte, quanto mais plano de aula você fizer, mais fácil fica. Você já tem aqui o plano de aula. Aliás, você tem um livro didático. Com o livro didático, você já tem aí 90% de chance de sucesso. Pegou a informação, colocou em prática, estuda um pouco mais, agrega novas informações, implementa no seu plano de aula novos conhecimentos, novos conteúdos, que é sucesso. Faça o plano anual, que é o plano anual que vai te dar o caminho certo a ser seguido durante um ano inteiro. Para você ter conteúdos e assuntos recorrentes, procure livros didáticos recorrentes, de acordo com a BNCC. Como falei para vocês, eu gosto muito da editora Saraiva, e fica a seu critério, tem tantas outras editoras, mas fica a seu critério. E o livro didático, ele é o caminho que você deve seguir. Você pode alterar, você tem autonomia de alterar, mas o livro didático está aí para te ajudar. O material didático e a produção de materiais didáticos fica a seu caráter. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Até o próximo vídeo e valeu!